No próximo capítulo da novela Coração Acelerado, Agrado tenta convencer Janete a viajar para Bom Retorno em uma conversa carregada de urgência e emoção. Ela insiste que a cidade pode ser a virada de chave que a família precisa, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Janete resiste, cheia de mágoas do passado, mas Agrado cutuca onde dói. Lembra que fugir nunca resolveu nada. O clima pesa e fica claro que essa viagem pode reacender feridas antigas. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Thalita registra o beijo entre João Raul e Nayane sem que os dois percebam. O clique não é inocente. Há um brilho calculista no olhar dela, que já imagina o impacto daquela imagem circulando no momento certo. Para Thalita, informação é poder, e aquele beijo vale ouro. Alaorzinho se recusa a aceitar um namoro real entre João Raul e Nayane. Para ele, a relação não passa de um capricho juvenil, algo que precisa ser cortado pela raiz antes de virar escândalo. Seu discurso é duro, autoritário, e deixa claro que ele não pretende ceder 1 centímetro. Zilá fala mal de Nora, Leocádia e Rosalva em tom venenoso, espalhando intrigas como quem espalha migalhas. Cada comentário é calculado para plantar desconfiança e rachar alianças. Ela se diverte com o caos que provoca. Valmir teme a reação de Alaorzinho à aproximação de João Raul e Nayane e alerta o rapaz. Ele sabe que Alaorzinho não perdoa desafios à sua autoridade e pressente que a fúria do empresário pode atingir mais gente do que o casal imagina. Eliomar relembra a morte de Cecília em uma noite solitária. A culpa o consome e ele revive cada detalhe da tragédia, se perguntando o que poderia ter feito diferente. A dor antiga volta com força, deixando-o fragilizado. Agrado tem um novo sonho com sua avó, que surge como um aviso e um conforto ao mesmo tempo. A mensagem é clara. Ela precisa seguir em frente, mesmo com medo. João Raul e Nayane tentam esconder que dormiram juntos, mas Alaorzinho exige que a filha abra a porta do quarto. A tensão é sufocante e o segredo ameaça explodir ali mesmo. Agrado e Eduarda se conhecem em uma situação inusitada, marcada por confusão e riso nervoso. O encontro improvável cria uma conexão imediata, dando início a uma amizade que promete mexer com os rumos da história. Janete decide encarar o passado que sempre tentou esquecer. O que parecia apenas uma lembrança dolorosa se transforma em uma revelação capaz de mudar destinos, reabrir feridas e colocar uma cidade inteira em alerta. Entre culpa, silêncio e medo, mãe e filha se veem diante de uma verdade que nunca pôde ser dita em voz alta. Agrado descobre que sua origem está envolta em violência, mentiras e escolhas feitas sob desespero, e percebe que sua vida pode ter sido construída sobre uma dúvida devastadora. Janete demora alguns segundos antes de continuar. O silêncio pesa na sala, como se cada lembrança precisasse de fôlego para sair. Com a voz trêmula, ela volta ainda mais no tempo e descreve o dia do concurso de calouros sertanejos com detalhes que nunca havia contado. O sol forte, a poeira levantada pelo público, o barulho dos instrumentos sendo afinados. Agrado era pequena, corria de um lado para o outro, encantada com tudo, e foi ali que conheceu João Raul pela primeira vez, sem imaginar que aquele encontro atravessaria suas vidas de forma tão profunda. Janete conta que, no meio da multidão, sentiu um arrepio estranho, uma sensação de estar sendo observada. Quando virou o rosto, viu um homem parado à distância, olhando fixamente para Agrado, como se tivesse certeza de algo que ela própria tentava negar. Ela explica que foi nesse momento que decidiu sair às pressas, quase arrastando a filha pela mão. O homem se aproximou, disse palavras confusas, afirmou ser o pai da menina. Janete tentou ignorar, mas a partir daquele dia, passou a notar que estava sendo seguida. Ele aparecia em feiras, festas, ruas próximas à pensão onde morava. O medo cresceu em silêncio. Com lágrimas descendo pelo rosto, Janete finalmente revela o que sempre escondeu. Aquele homem não era apenas um desconhecido insistente. Ele havia cometido a violência que marcou sua vida para sempre. Ela respira fundo e conta que, 2 meses depois do abuso, descobriu a gravidez.
A notícia não veio como esperança, mas como desespero absoluto. Naquele período, ela ainda era noiva de Alaorzinho, com quem tinha planos de casamento. Uma vida organizada aos olhos de Bom Retorno. A dúvida a consumia por dentro. A criança poderia ser fruto do relacionamento ou da violência. O peso dessa incerteza se tornou insuportável. Janete relembra então a festa em Bom Retorno que mudou tudo. A música alta, o salão cheio e Alaorzinho demonstrando um lado autoritário que ela já conhecia, mas que naquela noite se escancarou. Ele a proibiu de subir ao palco, ridicularizou seu sonho de cantar diante de todos. Humilhada, ela discutiu, saiu sozinha, com o coração em frangalhos. Foi parar em um bar, bebeu mais do que devia, tentando anestesiar a dor. Um homem se ofereceu para levá-la embora. Ela aceitou, sem forças para pensar. Quando acordou, estava na casa dele. O que aconteceu ali deixou marcas que jamais se apagaram. Janete conta que procurou Alaorzinho, implorou para que acreditasse nela. Ele não acreditou. Disse que ela havia se colocado naquela situação, virou as costas e a expulsou de casa. A família dele fez o mesmo. Sozinha, grávida, sem dinheiro e sem apoio, ela decidiu deixar Bom Retorno. Foi nesse caminho de fuga que encontrou Zuzu, que a acolheu sem perguntas, oferecendo abrigo quando o mundo inteiro parecia fechado. Agrado escuta tudo em estado de choque. Cada palavra atinge como um golpe. Ela chora, abraça a mãe, tenta juntar as peças de uma história que nunca imaginou. Janete, então, conta o capítulo mais sombrio de todos. Revela que, após fugir da casa do agressor, foi seguida até uma região de Pedras Altas, próxima ao rio Caturama. Houve uma discussão violenta, gritos, empurrões. O medo tomou conta. Na luta desesperada, os dois perderam o equilíbrio e caíram do alto de uma pedra. Janete sobreviveu, ferida, machucada, mas viva. O homem não resistiu à queda. O choque foi tão grande que ela mal conseguiu entender o que tinha acontecido. Com pavor de ser acusada, de não ser acreditada mais uma vez, Janete fugiu. Nunca voltou a Bom Retorno. Carregou sozinha o trauma, a culpa e o silêncio. Agrado, tomada pela emoção, diz que a mãe foi vítima, que sobreviveu a algo inimaginável, que não há culpa nenhuma em sua história. Janete confessa que sempre teve medo de que a verdade viesse à tona e destruísse tudo o que construiu para proteger a filha. Mas a dúvida permanece viva, como uma ferida aberta. A violência ocorreu dias antes da queda, quando Janete ainda mantinha relação com Alaorzinho. Agrado pode ser filha dele ou do homem que morreu. Essa incerteza atravessou anos, moldou decisões, afastou caminhos. Agrado se recompõe, enxuga as lágrimas e se mostra firme. Diz que ama a mãe acima de tudo, que reconhece cada sacrifício feito e que jamais a julgará. Zuzu se aproxima, abraça as duas, formando um círculo silencioso de proteção. Depois de respirar fundo, Agrado toma uma decisão que muda o rumo de todos. Ela precisa saber a verdade. Quer fazer um teste de DNA, descobrir quem é seu pai e encerrar uma dor que atravessou gerações. O pânico toma conta de Janete. Ela revela que Alaorzinho hoje é casado com Zilá, sua própria irmã, e que os dois têm uma filha, Nayane. A revelação cai como uma bomba. Nayane pode ser prima ou meia-irmã de Agrado. O escândalo seria devastador. Agrado, porém, garante que não quer exposição, não quer vingança, apenas a verdade. Determinada, Agrado decide ir até Bom Retorno de forma discreta. Quer procurar Alaorzinho e pedir o teste de DNA pessoalmente. Se ele não for seu pai, seguirá em frente. Se for, ele tem o direito de saber. Naquela noite, ela liga para João Raul e conta tudo. Ele fica chocado, oferece apoio, diz que pode ir junto, mas Agrado prefere enfrentar esse passo sozinha, como uma forma de honrar a própria história. No dia seguinte, ela arruma uma mala simples com a ajuda de Janete. Zuzu entrega uma foto antiga de Alaorzinho jovem ao lado de Janete. Agrado observa a imagem por alguns segundos, guarda com cuidado e parte. Ao chegar em Bom Retorno, pergunta onde fica o grupo Alaor Amaral. As pessoas apontam para uma mansão imponente no centro da cidade. Diante do portão,
O coração dispara. O portão se abre, um carro sai, e Agrado vê Alaorzinho ao volante, com Zilá ao lado. Ele está elegante, maduro. Ela, impecável, com o olhar dominante de sempre. Agrado se esconde, observa, sente o peso esmagador da revelação. Aquele homem pode ser seu pai e aquela mulher, sua tia. Ela decide não abordar naquele momento. Vai para um hotel, aluga um quarto e tenta organizar os pensamentos. Sozinha, encara o reflexo no espelho, segurando a foto antiga nas mãos. Ninguém em Bom Retorno imagina que a filha perdida de Janete acaba de chegar, carregando uma verdade capaz de explodir alianças, famílias e segredos enterrados há décadas. A dúvida permanece no ar, pulsando a cada passo. Agrado é filha de Alaorzinho ou do homem que morreu? O passado se aproxima como uma sombra, pronto para cobrar seu preço nos próximos capítulos. No quarto silencioso do hotel, Agrado passa a noite em claro. Cada barulho da rua parece mais alto, cada pensamento mais pesado. Ela revê mentalmente tudo o que ouviu de Janete, cada detalhe, cada lacuna. A imagem de Alaorzinho jovem ao lado da mãe insiste em voltar, misturada ao rosto frio e distante do homem que viu sair da mansão horas antes. Pela primeira vez, a dúvida deixa de ser apenas uma ideia abstrata e se torna um confronto inevitável. Ao amanhecer, Agrado decide agir com cautela. Ela sabe que não pode simplesmente aparecer na mansão e exigir respostas. Bom Retorno é pequena demais para segredos desse tamanho. Qualquer passo em falso pode virar comentário, suspeita, escândalo. Ela se informa discretamente sobre a rotina de Alaorzinho, descobre horários, compromissos, movimentos previsíveis. Tudo indica que ele passa boa parte do dia no grupo Alaor Amaral, longe dos olhares da família. Enquanto isso, na mansão, Zilá percebe algo estranho, uma inquietação que não sabe explicar. Ela comenta com Alaorzinho sobre uma sensação ruim, como se algo estivesse prestes a desestabilizar o equilíbrio da casa. Ele minimiza, atribui ao cansaço, mas também demonstra um leve incômodo, como se um passado mal resolvido tivesse sido cutucado sem aviso. Agrado circula pela cidade como uma estranha conhecida. Reconhece lugares das histórias da mãe, observa a praça, o coreto, o bar onde tudo começou a desmoronar anos atrás. Em silêncio, ela entende que sua chegada ali não é apenas sobre descobrir um nome em um exame, mas sobre encarar uma cidade inteira construída sobre versões incompletas da verdade. Em um telefonema rápido, ela fala novamente com João Raul, diz que está bem, que já viu Alaorzinho, mas evita detalhes. Ele percebe a tensão na voz dela e reforça que estará por perto, caso ela mude de ideia. Agrado agradece, mas mantém a decisão de seguir sozinha até o fim. No fim da tarde, ela se aproxima do prédio do grupo Alaor Amaral. Observa funcionários entrando e saindo, carros de luxo estacionando, o movimento constante que contrasta com o turbilhão que carrega por dentro. Agrado respira fundo. Sabe que o encontro está próximo e que não há mais como recuar. João Raul e Agrado se aproximam, mas ela esconde. Ser a garota que ele procura. O destino resolve brincar de provocação com João Raul e Agrado. Depois de tantos desencontros, suspeitas e feridas abertas, os dois finalmente se aproximam de forma intensa, verdadeira e cheia de emoção. O problema é que, enquanto o romance floresce, Agrado carrega um segredo capaz de virar a vida do cantor do avesso. Ela é Diana, a menina do passado que João Raul procura há 10 anos. O público descobrirá que a ligação entre eles vem de muito antes da fama, dos palcos lotados e das multidões de fãs. Ainda crianças, João Raul e Agrado se conheceram durante um concurso de talentos mirins. Naquele dia, ela se apresentou como Diana, tímida, mas determinada, segurando firme uma letra escrita à mão. Ele, encantado, ouviu a música e, sem pensar duas vezes, pediu para cantá-la no palco. Bastaram poucos minutos para nascer uma conexão rara, daquelas que não se explicam, apenas acontecem. Mesmo tão jovens, os dois sonharam em dividir o palco novamente. Fizeram planos ingênuos, trocaram confidências e criaram um código só deles. Como símbolo daquela amizade que já parecia amor,
Trocaram medalhinhas iguais, prometendo que nunca se esqueceriam. Mas o sonho foi interrompido de forma brusca quando Janete, tomada pelo medo e pela urgência, arrancou a filha dali às pressas, sem explicações. A despedida foi fria, incompleta, deixando marcas profundas nos dois. Os anos passaram. João Raul cresceu, virou o mozão do Brasil, conquistou sucesso, dinheiro e reconhecimento nacional. Mas por trás do sorriso fácil e das letras românticas, sempre existiu um vazio. A lembrança de Diana nunca saiu de sua cabeça. A medalhinha virou amuleto, a música infantil se transformou em obsessão, e a busca pela menina do passado passou a ser quase uma missão de vida. Já Agrado cresceu à sombra desse passado interrompido. Mudou de nome, enfrentou dificuldades, viu sonhos serem adiados e aprendeu cedo que nem toda verdade pode ser dita no tempo certo. Mesmo assim, a música nunca deixou de fazer parte de sua vida. Cantar virou refúgio, resistência e esperança. E, ironicamente, foi a música que voltou a cruzar seu caminho com João Raul. Quando o cantor decide fazer um apelo público no rádio, pedindo ajuda para reencontrar Diana, Agrado escuta tudo. A voz dele, carregada de emoção, desmonta suas defesas. Ela chora, hesita, treme, mas decide criar coragem. Acredita que finalmente chegou o momento de revelar quem é. Só não contava com o muro de desconfiança que João Raul construiu ao longo dos anos. Cansado de farsas e mulheres interessadas em fama, João Raul reage com frieza. Não acredita em Agrado, questiona cada palavra e, sem paciência, manda os seguranças tirá-la do camarim. A humilhação é grande, mas antes de sair, ela diz frases que o atingem em cheio. Detalhes íntimos, lembranças que ninguém mais poderia saber. Mesmo assim, o cantor prefere ignorar, acreditando que tudo não passa de mais uma mentira bem ensaiada. Abalado, confuso e irritado consigo mesmo, João Raul abandona um festival no meio do compromisso, choca a equipe e desaparece. É nesse momento que o destino age com ironia fina. Ele acaba indo parar justamente no bar onde Agrado está cantando naquela noite, sem saber que ela está ali. O reencontro acontece sem aviso, sem máscaras, sem seguranças. Apenas música. Quando os olhares se cruzam, o silêncio pesa. João Raul reconhece a voz antes mesmo de reconhecer o rosto. Movido por impulso, ele sobe ao palco e divide o microfone com Agrado. A sintonia é imediata, arrebatadora, quase assustadora. As vozes se encaixam, o público vibra, e o que era apenas uma apresentação vira um momento histórico. O vídeo da dupla cantando se espalha pelas redes sociais em questão de horas e viraliza como um fenômeno. A repercussão desperta a fúria de Nayane, a influencer com quem João Raul mantém um envolvimento midiático e cheio de aparências. Tomada pelo ciúme e pela ambição, Nayane decide investigar quem é aquela garota misteriosa que roubou a cena e o coração do cantor, sem imaginar que Agrado é sua própria prima. Mesmo cercados por intrigas, armações e pressões externas, João Raul e Agrado passam a se encontrar com mais frequência. Conversam, riem, cantam juntos e deixam o sentimento crescer sem freios. Para ele, é como se finalmente tivesse encontrado alguém que o enxerga além da fama. Para ela, é a chance de viver o amor que foi interrompido no passado. Ainda assim, Agrado prefere o silêncio. O medo de perder tudo, de ser rejeitada outra vez e de ver João Raul se afastar ao descobrir a verdade fala mais alto. Ela guarda o segredo, enquanto Diana permanece escondida à vista de todos. O passado bate à porta, o futuro se aproxima perigosamente, e cada encontro entre os dois carrega a tensão de uma revelação que pode mudar tudo, mas que, por enquanto, continuará suspensa à espera do momento certo para explodir. A relação entre João Raul e Agrado entrará em uma fase ainda mais delicada, marcada por sentimentos intensos e decisões difíceis. O sucesso repentino da apresentação no bar fará com que os dois sejam convidados para novos eventos e participações especiais, colocando Agrado pela primeira vez sob os holofotes. A cada nova música cantada lado a lado, a conexão entre eles ficará mais evidente, despertando comentários,
apostas do público e uma curiosidade crescente sobre quem é, afinal, a jovem que conseguiu tocar o coração do cantor. João Raul passará a confiar cada vez mais em Agrado. Ele se abrirá sobre as frustrações da fama, o peso de carregar uma imagem perfeita e a dor de nunca ter encontrado Diana, a menina que marcou sua infância. Em cenas carregadas de emoção, o sertanejo confessará que, mesmo sem perceber, sente com Agrado algo muito parecido com aquilo que viveu no passado. Uma sensação de paz e pertencimento que nenhuma outra mulher conseguiu despertar. Agrado ouvirá tudo em silêncio, lutando contra a própria consciência. Em diversos momentos, ela quase revelará a verdade, mas sempre será interrompida por algum detalhe. A chegada inesperada de alguém, uma ligação urgente, ou até mesmo uma atitude de João Raul que a fará recuar por medo de perder o que estão construindo. O conflito interno da jovem se tornará cada vez mais evidente, mostrando que o segredo começa a pesar mais do que o silêncio. Enquanto isso, Nayane intensificará suas armações. Incomodada com a proximidade dos dois, ela tentará desmoralizar Agrado publicamente, espalhando boatos e levantando suspeitas sobre seu passado. As investidas da influencer provocarão discussões, afastamentos momentâneos e colocarão João Raul em uma posição difícil, forçando-o a escolher entre a imagem pública que construiu e o sentimento verdadeiro que começa a dominar seu coração. Paralelamente, Janete perceberá que o passado está prestes a vir à tona. A mãe de Agrado ficará em alerta ao notar a exposição da filha e temerá que a verdade sobre Diana venha à tona da pior forma possível. Em conversas tensas, ela pressionará Agrado a se afastar de João Raul antes que tudo saia do controle, reacendendo antigas feridas e culpas mal resolvidas. Mesmo diante de tantos obstáculos, João Raul não conseguirá se afastar. Ele passará a compor uma nova música inspirada em Agrado, sem saber que está, na verdade, revisitando a melodia que cantou quando era criança. Pequenos detalhes, palavras, acordes e gestos começarão a despertar lembranças confusas, deixando o cantor cada vez mais perto de juntar as peças do quebra-cabeça. Com o romance ameaçado, o passado batendo à porta e o futuro do casal em jogo, Agrado entenderá que o tempo do silêncio está chegando ao fim. A verdade sobre Diana se aproxima perigosamente de ser revelada, prometendo mudar o rumo da história dos dois e transformar para sempre a trajetória de João Raul, Agrado e de todos ao redor. Eliomar terá um destino trágico decretado. O pai de Janete e Zilá vai passar mal após relembrar feridas profundas do passado, e o médico será direto ao afirmar que não há mais alternativas para reverter o quadro delicado. A situação vai mobilizar a família, reacender conflitos antigos e trazer à tona culpas que nunca foram resolvidas. Tudo começará durante uma conversa aparentemente comum entre Eliomar e Nora. O clima, no entanto, logo ficará pesado quando o patriarca permitir que memórias antigas venham à tona. Com o olhar carregado de mágoa, ele voltará a falar de Janete, reabrindo uma ferida que jamais cicatrizou. Boa menina que traiu o noivo, traiu a família, roubou. Tudo por causa dessa maldição de querer cantar. Disparará ele sem medir as palavras. A fala virá carregada de rancor, mas também de frustração e culpa, como se cada palavra fosse um peso a mais sobre o próprio peito. No meio do desabafo, Eliomar será interrompido por uma dor intensa. Ele levará a mão ao peito, perderá o fôlego e tentará disfarçar o mal-estar, dizendo que não é nada. Nora perceberá na hora que a situação é grave. O semblante dele ficará pálido, a respiração descompassada e o suor frio começará a escorrer pelo rosto. Em poucos segundos, o homem que sempre se mostrou duro e controlador estará frágil, lutando para se manter consciente. Assustada, Nora insistirá para que ele se sente, mas Eliomar não conseguirá. As pernas falharão e ele acabará desabando, deixando claro que não se trata de mais um susto passageiro. O desespero tomará conta do ambiente. Nora chamará ajuda, pegará o celular com as mãos trêmulas e acionará uma ambulância, enquanto tenta manter Eliomar acordado.
Entre gemidos de dor, ele ainda balbuciará frases desconexas, misturando o presente com lembranças do passado. Levado às pressas para o hospital, Eliomar chegará desacordado. Zilá será avisada às pressas e entrará em pânico ao saber do estado do pai. Sem perder tempo, ela correrá para a unidade médica, temendo o pior. Ao chegar, encontrará Nora em choque, andando de um lado para o outro na sala de espera, sem conseguir segurar as lágrimas. O médico aparecerá pouco depois, com um semblante sério, deixando claro que a situação é mais grave do que todos imaginavam. Eliomar despertará após alguns minutos, ainda confuso, ligado a aparelhos e visivelmente debilitado. Mesmo consciente, o quadro inspirará cuidados extremos. O profissional explicará que o coração dele já vinha dando sinais de falência há algum tempo e que o esforço emocional recente foi o gatilho para a piora repentina. Zilá, tomada pelo medo, tentará se apegar a qualquer esperança. "Mas o que a gente tem que fazer, doutor? Operar de novo?" perguntará ela, com a voz embargada, lembrando das cirurgias anteriores que o pai já enfrentou. O médico respirará fundo antes de responder, deixando o silêncio falar por si. Em seguida, será categórico. Infelizmente, ele não tem condições de passar por outra cirurgia. Nem mesmo a colocação de um stent é possível neste momento. Não há muito que se possa fazer. A frase cairá como uma bomba. Zilá ficará paralisada, sem conseguir assimilar a informação. Nora levará a mão à boca, tentando conter o choro. O médico explicará que as coronárias de Eliomar estão gravemente obstruídas, que o coração está extremamente comprometido e que qualquer procedimento invasivo poderia ser fatal. A recomendação será manter cuidados paliativos, controlar a dor e acompanhar a evolução do quadro, mesmo sabendo que o prognóstico é sombrio. Enquanto isso, Eliomar, ainda no leito, ouvirá parte da conversa. O olhar dele vagará pelo teto do quarto, como se estivesse finalmente entendendo que o tempo está se esgotando. Em silêncio, ele começará a revisitar mentalmente suas escolhas, seus erros e, principalmente, a relação conturbada com Janete. A obsessão em controlar o destino da filha, o desprezo pelo sonho dela de cantar e as palavras duras ditas ao longo dos anos pesarão mais do que a própria dor física. Zilá se aproximará da cama, segurará a mão do pai e tentará ser forte, mesmo com o coração despedaçado. Ela pedirá que ele não fale, que economize forças, mas Eliomar insistirá em dizer algumas poucas palavras, demonstrando arrependimento e uma fragilidade que nunca mostrou antes. Nora observará tudo de longe, sentindo que aquele momento marca um divisor de águas para toda uma família. O médico retornará pouco depois com novos exames em mãos e confirmará a piora do quadro. O seu Eliomar está com obstruções graves nas coronárias. A situação é instável e pode evoluir a qualquer momento. Informará, deixando claro que o risco de um novo colapso é iminente. A tensão tomará conta do hospital, enquanto a família se prepara para enfrentar horas decisivas. Nos próximos capítulos, o estado de saúde de Eliomar continuará oscilando, mantendo todos em alerta. As mágoas do passado, especialmente as envolvendo Janete, ganharão ainda mais peso diante da possibilidade de uma despedida definitiva. E o silêncio no quarto do hospital será carregado de tudo aquilo que nunca foi dito. A tensão aumentará ainda mais quando o silêncio no quarto for quebrado pelo som insistente dos aparelhos. Eliomar começará a demonstrar sinais de confusão, alternando momentos de lucidez com lapsos de memória. Em um deles, ele chamará por Janete, num sussurro quase inaudível, surpreendendo Zilá e Nora. O nome da filha ecoará como um fantasma do passado, trazendo à tona tudo o que foi mal resolvido entre eles. Zilá se aproximará ainda mais da cama, tentando entender se o pai está consciente ou apenas delirando. O médico explicará que esse tipo de reação é comum em pacientes com um quadro avançado como o dele, mas não esconderá a preocupação. Cada alteração nos batimentos cardíacos será acompanhada com apreensão, e qualquer alarme disparado fará o coração de todos gelar. Do lado de fora, o clima será de pura angústia. Zilá ligará para avisar Janete sobre o estado do pai, mesmo sabendo que a relação entre eles está longe de ser pacífica.
A notícia cairá como um choque, e Janete ficará dividida entre a mágoa antiga e o peso de uma possível despedida. O passado que Eliomar tanto condenou começará a cobrar seu preço justamente no momento mais delicado. De volta ao quarto, Eliomar terá um breve momento de lucidez. Com esforço, ele pedirá água, olhará para Nora e deixará escapar um pedido de desculpas mal formulado, como se ainda tivesse dificuldade em admitir os próprios erros. Nora, emocionada, segurará sua mão e pedirá que ele descanse, tentando transmitir alguma calma, mesmo sabendo que a situação foge completamente do controle. Pouco depois, o médico retornará com um semblante ainda mais sério. Ele explicará que as obstruções avançaram e que o coração de Eliomar está trabalhando no limite. A recomendação será manter vigilância constante, pois qualquer nova crise pode ser definitiva. Zilá ouvirá tudo em silêncio, lutando para não desmoronar diante da fragilidade daquele homem que sempre pareceu tão forte. Nos corredores do hospital, a sensação será de contagem regressiva. Cada minuto parecerá uma eternidade, e a expectativa pela chegada de Janete aumentará a tensão. Enquanto isso, Eliomar permanecerá entre a vida e a morte, preso a lembranças, arrependimentos e palavras nunca ditas, deixando claro que seu destino está cada vez mais próximo de ser selado nos próximos capítulos.